Quero mesmo bugar a tua mente. Eu quero te dar um outro conceito, uma outra perspectiva para você ver as coisas de uma outra maneira. Eu não estou aqui para te ensinar nada e não estou aqui para causar briga religiosa, não estou aqui para entrar em uma briga, comprar uma briga com religião. Eu estou aqui para te dar outro ponto de vista, te fazer refletir nas coisas e talvez eu possa te ajudar a se libertar um pouco das suas próprias crenças ou das crenças que as pessoas têm e impõem para que você também participe, acredite ou compactue das mesmas crenças dela. Eu sou Tylon Adami e bem-vindo a mais um vídeo que a gente vai refletir junto. Pessoas me perguntam: Tylon, você acredita em Deus? Eu digo sim, eu acredito em Deus, mas é de um jeito diferente do tradicional. As pessoas também me perguntam: se você acredita em Deus, como você pode acreditar na teoria do Big Bang? Mas eu comecei a analisar. E se esses dois polos, eles não estiverem distantes, eles não forem opostos, esses dois polos tão extremos, a ciência ou a religião? No meu conceito, a ciência, o que ela faz, ela tenta explicar o que a religião não consegue, o que a fé não consegue, o que a religião só sente, a ciência, ela tenta explicar. Vamos lá. Como pode uma pessoa acreditar na teoria do Big Bang e acreditar em Deus? Bom, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Todo mundo tem um pouco de magnetismo. As centenas de milhões de moléculas que formam o nosso corpo, elas são na verdade um grande conjunto de ímãs, formados por elétrons e prótons. Elétrons com grandes cargas negativas e prótons com grandes cargas positivas. E enquanto eles giram em torno do núcleo, os elétrons criam grandes campos, pequenos aliás, campos magnéticos. O que podemos concluir? Que o nosso corpo, ele é a base de energia. O nosso cérebro, ele é a base de energia. É comprovado que para um pensamento acontecer no teu cérebro, ele precisa primeiro correr uma carga elétrica, uma descarga elétrica no teu cérebro. Isso acontece quando você pensa. Então tem uma pequena explosãozinha magnética no teu cérebro, formando o pensamento. Isso, o cérebro humano, a nossa mente humana. Então eu pergunto para você: imagine se fôssemos seres maiores, seres mais evoluídos, se não fôssemos humanos, se fôssemos além do humano, além da humanidade. Que tipo de energia nós teríamos? Aí que vem a questão. O Big Bang, ele foi uma grande concentração de energia, ele foi uma grande explosão. E se você analisar o que é uma explosão, a explosão, ela é uma grande quantidade de energia liberada em forma de fogo. Isso é uma explosão. Então, o Big Bang, ele não passou de uma explosão. Só que, e se essa explosão, ela foi uma consequência de um pensamento muito forte de alguém ou de alguma coisa, de algum ser? Logo, Deus. E se Deus pensou, quando ele criou o mundo, ele quis criar o mundo, e essa explosão do Big Bang foi simplesmente uma consequência dele. Ele fez o mundo com uma explosão, com um pensamento, uma grande liberação de energia, e criou-se o mundo. Assim que o que eu estou fazendo aqui é mexendo com a tua mente, mexendo com a sua imaginação, para que você possa se libertar talvez de algo que não faz sentido para você. Porque o que acontece? A gente precisa atingir a nossa plenitude. E o que é a nossa plenitude? A nossa plenitude é você descobrir o teu propósito, encontrar um propósito para você ou criá-lo, denomine do jeito que quiser, mas eu prefiro dizer você criar o seu propósito ou encontrar o seu propósito
e você encontrar paz com tudo isso. Você se conectar com a sua essência e você encontrar paz nisso. Entender isso. Porque não tem como você se conectar com a sua essência, você entrar numa autodescoberta, num autoconhecimento, sem encontrar paz nisso. Se você tem dúvidas, não encontra a paz, não entra num estado de espírito de paz com a tua autodescoberta, se conectando com a tua essência, significa que você ainda não se conectou com a sua essência. Você precisa encontrar paz. As coisas precisam fazer sentido para você. Se ela não fizer sentido, você não consegue ter a paz e não consegue atingir. Tem um influenciador que eu sigo que ele disse o seguinte, que você acreditar em Deus, isso faz com que você se distancie de Deus. Porque o acreditar é uma ideia de que Deus possa existir. Então, se você acreditar em Deus, isso te distancia de Deus. Você precisa sentir Deus. Lembra que eu disse que Deus, somos uma extensão de Deus? Você precisa sentir Deus. Deus é a essência. E Deus está. Quando você entender isso e isso fazer sentido para você, quando você sentir Deus e isso fazer sentido para você, fez sentido, eu sinto que eu me conectei com Deus, eu consigo achar um propósito, eu entendi o porquê eu vim aqui, o que eu tenho que fazer, aonde eu quero chegar, como. Eu entendi, eu acredito em tudo isso, eu acredito para onde eu vou depois que eu morrer, como será. Eu entendo tudo isso e acredito nisso. E isso faz sentido para mim? Bingo! Plenitude, autoconhecimento, conexão com a essência. Tá entendendo? Só que, aí que mora o detalhe. Isso não precisa ser oposto da ciência. Na verdade, a ciência, ela é a lógica, a matemática por trás disso tudo. Porque isso não tem como você explicar. Você não consegue explicar o que é Deus. Não, Deus é assim. Você não consegue nem ver, você não consegue explicar o que é Deus. Mas você consegue sentir. É o mesmo que o espírito. Somos seres com corpo, alma e espírito, correto? Mas, explique o que é o teu corpo. O corpo é um material biológico. Acabou, ponto. A alma é você. A alma que a gente pode denominar também como a mente. A alma é você. Só que a alma ou a mente, ela não tem peso. Você não consegue ver, não é uma parte esquerda do teu cérebro que você tira e... essa é a alma. Não. A alma é algo por detrás daquilo ali. A alma é você. É o mesmo que a mente. A mente que está dentro da tua cabeça, né? Teu corpo. Agora, o espírito, você sabe que você é espírito porque você sente. A mente, você sabe que você é mente porque você sabe, está na tua cabeça. Isso é mente. O corpo você consegue ver e sentir. Mas o espírito você só sente. Você não consegue explicar. É igual Deus. Você não consegue descrever o espírito. Você consegue sentir. Entende? Então nós somos uma extensão de Deus. Somos a imagem e semelhança. Quando tudo isso fazer sentido, bingo, você também pode entender e refletir em cima do ponto de vista de que o polo de crença não precisa ser necessariamente oposto do polo ciência. Por quê? Porque se a ciência for a matemática por trás disso tudo, como eu disse ali, se o Big Bang pode ser como Deus fez o mundo, foi através do Big Bang, através de uma explosão, e se a explosão do Big Bang foi só o pensamento de Deus, tá entendendo? Essa é a grande reflexão. Você não precisa se polarizar em um ou se polarizar em outro. Você precisa abrir a mente e entrar numa jornada de autoconhecimento e as coisas precisam fazer sentido para você.